Olá! Nesta aula trabalharemos os sistemas operacionais Windows e Linux. Antes de mais nada, nós precisamos entender o conceito de sistema operacional. Sistema operacional, ele é aquele programa que tem a funcionalidade de fazer a interface de comunicação entre nós, usuários, e toda a parte mecânica do computador, e todo o hardware do computador. Como, por exemplo, às vezes nós encontramos o Word, que é um editor de textos, então é um programa para a criação de textos. Nós encontramos o Excel, que é um programa para planilha de cálculo. Nós encontramos, por exemplo, o Windows, que é um software sistema operacional. Qual a funcionalidade dele? Como eu já falei, fazer a interface do usuário com o computador. Mas o Windows não é o único. O Linux também aparece como sistema operacional. Tá, Ricardo, mas qual que é melhor? O melhor é o Windows, o melhor é o Linux? Não é a questão de qual é melhor, é a questão com qual o usuário se adapta melhor. Tá, Ricardo, mas e para o concurso público? Vai depender do teu edital. Tem editais que cobram sistemas operacionais Windows e sistemas operacionais Linux. Outros cobram apenas Windows, outros apenas Linux. O que é comum é de observar os dois, né? Então, temos que conhecer o sistema operacional Windows e suas funcionalidades, temos que conhecer o Linux e suas funcionalidades, para daí, então, fazer uma boa prova. Então, começaremos por quem? Pelo sistema operacional Windows. A primeira coisa que precisamos saber a respeito desse sistema operacional são as suas versões. Então, basicamente, em concursos públicos encontraremos 3 delas. O Windows XP, o Windows Vista e o Windows 7. Tá, Ricardo, mas e qual que eles vão cobrar? Podem cobrar qualquer uma. Só que o que é legal de dentro do Windows? Eles vão cobrar alguma coisa que se adapte a qualquer uma das versões. Criação de uma pasta, nomeação de uma pasta, arquivo pasta. Então, esses itens, por mais que você estude no Windows XP, no Windows Vista, no Windows 7, você vai conseguir ter uma base para poder responder à prova. Nós analisaremos depois no sistema operacional Linux. Ele é bem específico, você tem que conhecer siglas, nomes, comandos. Já no Windows ele é bem aberto. Então, é importante que você conheça bastante, que você utilize bastante o computador, né? Então, quanto mais utilizar, mais chance de responder as questões. Observe só, alguns concursos não gostam de utilizar, alguns elaboradores, enfim, não gostam de utilizar imagens, né? Eles colocam só o texto, daí você tem que se decidir, puxa, mas o que é isso aqui? Quem é esse tal de barra de tarefas? Quem que é esse tal de janela, caixa de diálogo? Então, essa nomenclatura é importante para concurso. Elaboradores como CESP adora colocar imagens. Então saiba, vai entrar uma prova elaborada pela CESP? Saiba, vai ter imagem. Agora, ESAF, muito difícil ter imagem. Aí você vai lá, Fundação Carlos Chagas, Sesgran Rio, tem imagem? Tem. Bem menos que CESP, mas tem imagem. Tá, qual que é a saída, Ricardo? A saída é utilizarmos o computador e mostrarmos os principais itens. Nessa aula, eu vou utilizar um computador com o sistema operacional Windows XP. E através dele, eu vou passar uma série de denominações sobre o seu ambiente, sobre algumas operações com arquivos e pastas, nós veremos, e sobre essa área de configuração. Vamos lá? Observe só. Neste computador, nós temos o Windows XP instalado. Como que eu sei disso? Eu sei porque ao clicar onde diz Iniciar, é disponibilizado um menu com 2 colunas, e isso já é uma característica do Windows XP. Se eu quero ter uma certeza, digamos assim, uma das formas poderia ser assim, ó. Posiciono o mouse em cima do Iniciar, que eu vou chamar de botão Iniciar, pressiono o botão direito do mouse e escolho a opção Propriedades. Observe que toda vez que eu pressiono o botão direito do mouse em cima de algum objeto, ele mostra o menu. Este menu é denominado menu de contexto atalho, ou seja, através dele eu tenho uma série de opções pertinentes a este item que recebeu o botão direito do mouse. Vamos lá. Clicando então em Propriedades, eu encontro o quê? Uma opção que traz as propriedades da barra de tarefas. Aí eu tenho lá, ó, menu iniciar tradicional com 2 colunas e aqui o clássico com uma coluna só. Já cheguei na primeira situação. Eu tenho um botão OK e um botão Aplicar. Aí eu te pergunto,
qual é a diferença entre OK e aplicar. Algumas pessoas dizem, não, Ricardo, se você não aplicar, o OK não funciona. Não, gente. Olha só, OK confirma as alterações fechando a janela de configuração. O aplicar aplica as configurações sem fechar essa janela. Observa só. Clico em aplicar, ele não fechou a minha janela de configurações. Vou clicar então no botão iniciar. E olha o que eu vejo, um menu diferente com uma coluna apenas. E no lado esquerdo escrito Windows XP Professional, que é a versão correspondente, o modelo correspondente a esta versão do Windows XP. Para retornar a essa situação, basta pressionar lá em menu iniciar, que é o normal, clique em OK, veja a diferença agora do OK para o aplicar. OK, ele aplica as configurações e fecha a janela. Se eu clicar em iniciar, volta a possuir duas colunas. Então, olha os principais ambientes do Windows XP. Nós temos aqui, onde eu estou movimentando meu mouse, uma área chamada área de trabalho ou desktop. A CESP chama também de A-Desktop. Isso é muito comum. Tá? Então, essa área é muito importante. É uma área onde nós colocamos os principais ícones, onde o usuário tem a primeira impressão do Windows. Observe só. Nesta área, encontramos diversos ícones. Ícones são esses desenhos que aparecem aqui. E lá embaixo, muito importante, a barra de tarefas. A barra de tarefas contém o botão iniciar, que leva o usuário a diversas funcionalidades de configuração, dos programas que foram instalados no computador, das impressoras, da configuração da rede, do tipo de letra que tem no computador, enfim. O botão já tem um nome bem sugestivo, não é? Iniciar. É importante conhecer as teclas de atalho para esse botão. São elas Ctrl mais a tecla ESC. Essa combinação habilita o menu iniciar. Uma outra saída seria através da tecla Windows, aquela que parece uma bandeirinha no teclado. Pressiona ela uma vez, habilita esse menu. Vamos lá. Conhecendo então a área de trabalho e a barra de tarefas, podemos começar a trabalhar. Então, esta é a barra de tarefas. É aqui que ficam apresentados os programas que estão sendo executados. Por exemplo, se eu der um duplo clique no meu computador, ó, clique, clique, duplo clique, ele habilita a janela do meu computador, mostrando os principais itens que eu tenho em arquivos e pastas neste computador, como também acesso a pendrives, acesso a DVDs, CDs e até mesmo computadores na rede e até na internet, ok? Então, olha só, abri essa janela, vou usar esse recurso que eu já comento, que é o minimizar, só quero que você atente lá embaixo para a barra de tarefas. Nela encontramos esta ocorrência da janela do meu computador. Está aberto, está carregado na memória RAM do computador, que é a memória principal. E ela é volátil, perde os dados quando desligada. Se agora acabar a luz ou acabar a bateria deste notebook, quando eu ligar novamente, esta janela do meu computador não estará na barra de tarefas. Vamos lá. Conhecido esses nomes, vamos clicar no meu computador e observar a janela. Se eu clico, este primeiro botão indica aqui no superior direito o termo minimizar, eu recolho ela para a barra de tarefas. Se eu quero restaurá-la, então eu clico novamente nesta ocorrência na barra de tarefas e a janela é restaurada. O botão do lado, fique bem atento, ó, 2 quadrinhos. Então ele restaura a janela, restaura a última posição que ela tinha. Se eu redimensionar essa janela, colocando o mouse bem na extremidade ou em qualquer uma das extremidades da minha janela, eu transformo o meu mouse nesta alça. Isto é uma alça de redimensionamento. Clico e seguro e arrasto o mouse. Atenção, quando eu falo clico, seguro e arrasto, inclusive nas provas de concursos, preciso considerar que eu estou pressionando o botão esquerdo do mouse e não o direito. Só nos casos em que o elaborador cita, considere que o computador esteja configurado para pessoas canhotas. No caso de pessoas canhotas, ele inverte os botões principais. O direito passa a ser o esquerdo, com a sua função, e vice-versa. Não é o nosso caso e é muito raro isso aparecer. Então entenda, clique, segure e arrasta, duplo clique, clique simples, sempre com o botão esquerdo. Quando for o botão direito, ele faz a referência direta.